Então, pessoal, Eu sou o professor Ideraldo e eu faço parte da equipe de Física do Colégio Estadual do Paraná e minha função é ser um dos professores laboratoristas, né? Então, dentro de um projeto que a gente tem aí de montar várias aulas para facilitar a vida dos nossos professores de sala de aula, várias aulas sobre vários temas, sobre a disciplina de Física. Algumas aulas terão uso de materiais de baixo custo, como vai ser o caso dessa aqui que a gente quer fazer, e outras terão o uso de simuladores, tá bom? Então o tema de hoje é a segunda lei de Newton. A gente quer montar com vocês uma experiência que vocês possam reproduzir em casa com a ajuda dos familiares e tudo. É até algo que deve ser prazeroso com vocês trabalharem juntos. E que gastem pouco para fazer isso, ou quase nada, de repente, coisas que vocês já tenham em casa, tá bom? Então, assim, o que nós vamos precisar para verificar qualitativamente? Nós não vamos fazer medidas, nós só vamos observar e tirar algumas conclusões sobre a segunda lei de Newton, né? O que nós vamos precisar disso, tá bom? Vamos ver aqui? Então, para construir a nossa roldana, nós vamos utilizar, isso é um carretel de linha de costura, tá? Assim, o pessoal que está soltou raia, já viu bastante desse tipo de carretel. Um parafuso, tá vendo? Parafuso com suas respectivas ruelas e porcas. Tá aí a porca, tá? Importante, esse parafuso tem que passar no meio aqui, ó. Beleza? Outra coisa, vamos precisar de ganchos. Isso aqui ele compra no mercado até, tá vendo? E é muito baratinho. Essa madeirinha que eu peguei no fundo do quintal lá só para prender aqui, tá certo? Então tá aqui os ganchos. Como é que fica para montar a roldana? Olha só. Colocamos aqui, colocamos minha roldana, passamos o parafuso pelo meio. Importante, sempre que você precisar de óculos, coloque o óculos. Olha aí. Passou com ela e parafuso. Simples, fácil de se fazer. Parafuso, dá uma apertadinha aqui. Quem deve rodar, pessoal, por isso você tem que tomar cuidado com este parafuso na espessura dele. Olha lá, é a roldana, ela deve rodar, olha só. Correto? Eu vou prender isso aqui na ponta da mesa. Para isso eu vou usar essa peça. Isso aqui acho que é a peça mais cara aí do processo. Custou R$ 9,50 num material de construção qualquer, você compra. O nome disso é sargento, tá? Ela para prender aqui na massa. Você precisa do sargento obrigatoriamente? Não, você não precisa do sargento para fazer isso, né? Se você tiver outra maneira de prender, muito que bem, não precisa. Eu estou usando o sargento e estou usando a mesa da sala de casa aqui. Portanto, eu tenho que tomar cuidado para não danificá-la, para não ter problemas com a minha esposa depois. Beleza? Outra coisa que nós vamos precisar é um porta-massa. Isso aqui eu fiz, você pode usar de enlatados aí, que você tem, que a mãe vai jogar fora. Pega uma latinha, corta, toma cuidado para não se cortar, não se machucar com o dedo. Tá aqui, ó. Ele serve para colocar as massinhas dentro. Tá vendo? É isso que serve. Um fio, não sei se pega bem aqui, mas enfim, esse é um fio de nylon. Precisa ser de nylon? Não, qualquer fio que você tem em casa serve, tá bom? Pode ser um barbante, não tem problema nenhum, correto? E um carrinho, esse carrinho é um carrinho de plástico,
A única coisa que tem que rodar aqui as rodinhas dele bem. No mais, daí qualquer brinquedinho aí dos irmãos mais novos, sobrinhos ou sei lá. Então tá aí, esse que eu peguei do meu sobrinho, já nem sabe disso. Beleza? E claro, as massinhas. Aqui tem várias massinhas aqui, ó, que eu já construí. Como é que eu fiz essas massinhas? Quantas gramas tem ela? Enfim, essa aqui tá meio abertinho. Enfim, não sei, tem 150, 200 gramas cada um dessa. Um saquinho desse, mas isso para nós não é o importante. O importante é que eles tenham mais ou menos a mesma medida de massa. Tá certo? Como é que eu construí isso? Eu fiz com trigo. É obrigado a ser trigo? Não, não é obrigado a ser trigo. Ele pode ser arroz, feijão, ou pode ser areia, vai de fora, tal. O importante é que tenha a mesma medida. E aí, ó, sacolinha plástica. A gente pega aí do mercado, não vai fazer compra, tá cheio aí, isso é coisa que tem bastante em casa. E tá aí, ó. Eu cortei aqui para facilitar a minha vida. Vou colocar aqui embaixo, depois eu junto. E vou colocar. Precisa ser a mesma medida que eu faço aqui? Não. Então, se eu estou usando uma colher aqui, pode ser outra. Né? Tentar fazer o máximo possível que sejam parecidas as colheradas. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Coloco aqui. Pego um barbante ou linha de costura, amarro bem para não acontecer de repente escapar aqui. E eu tenho a minha massinha. Eu construí 4 aqui, agora construí mais um. Só que as medidas são diferentes, mas que só foi para mostrar como que eu fiz. Joia? Então tá aqui. Então as massinhas, está todo o nosso material aqui que a gente precisa para trabalhar. Vamos à questão agora da segunda lei de Newton. Vamos lá. Vamos definir o que nós chamamos de sistema. Quem é o sistema que nós vamos trabalhar? Então assim, o sistema que nós vamos trabalhar será o seguinte: carrinho, barbante, o porta-massas aqui e, claro, as massas, as massinhas. Então eu vou colocar aqui, ó, duas massas aqui e colocar uma aqui, tá? Beleza? Vou colocar e só vou fazer a primeira vez, depois vamos explicar o que é isso. Esse é o sistema, tá vendo? Pronto. Importante, a massa do sistema é invariável. O que significa isso? Se o meu sistema todo é isso daqui, a massa dele não pode jamais mudar, tá certo? Ela não altera. Quer dizer, essa massa que está aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui, tirar do carrinho, colocou aqui. Mudou a massa do sistema? Não, não mudou. Por quê? Quem é o sistema? Massinhas, carrinhos, barbante, porta. Coloco. A massa do sistema continuou a mesma. Importante, massa do sistema será sempre constante. Tá certo? Ora, tirei daqui. Não posso jamais esquecer aqui e for fazer a experiência de novo sem colocar a massinha de volta no carrinho. Se eu tirei lá, eu mudei a massa do sistema, tá certo? Então, ou a massa está no carrinho ou está no porta-massa. Jamais coloque outra massa indevidamente fora do sistema, senão eu altero, beleza? Tá? Então, nós vamos fazer duas coisas aqui. A primeira, nós queremos verificar, e isso tem que ser feito de maneira bastante
com bastante cuidado a observação. Inclusive você pode filmar até com o celular, existem editores de vídeos aí que dão o tempo que vai de uma posição a outra. É uma ideia, né? Mas não é necessário, é só uma observação qualitativa, nós não queremos medir o tempo. Qual que é a ideia? Olha só, primeira coisa, quem é o motor deste carrinho? É o peso disto, desta massa. Então, quando eu coloco aqui, quem colocará em movimento este carrinho é esta força. Se eu pegar e aumentar a massa aqui, aumenta quem? O peso. Aumenta a força, certo? Então, olha só. Vamos observar. Vou soltar e vou observar quanto tempo isso leva para bater aqui. O tempo. Então, eu tenho uma força aplicada e vou verificar o tempo que esse carrinho leva para bater aqui na tabuinha. Vamos dar uma olhada? Vamos ver? Guardo isso na cabeça. Você pode até filmar. Eu levou um determinado tempo para vir aqui, certo? Agora vamos fazer o seguinte. O que acontece se eu aumento a força aplicada aqui? O que acontece se eu aumentar a força que coloca o carrinho em movimento, coloca o sistema todo em movimento? O que acontece? O tempo de duração vai aumentar ou vai diminuir? A gente já tem uma noção disso, mas vamos observar. Para eu aumentar, então, a força que vai puxar, que vai ser o motor do carrinho, eu vou pegar uma massa do carrinho, não a massa de fora, do carrinho. Se eu pegar uma massa de fora, o que acontece? Eu altero a massa do sistema. Não pode. Então, para manter a massa do sistema constante, eu tiro do carrinho e coloco aqui. Alterou a massa do sistema? Não, continua a mesma. Coloco. Agora, o que aconteceu quando eu coloquei a massinha aqui? Aumentou a força peso, ou seja, aumentou a força de tração aqui em cima deste fio, aumentou a força que vai puxar este carrinho. O que acontece com o tempo? Lembra o que a gente já viu antes? Você depois pode voltar o vídeo e perceber. E olha só o que vai acontecer com o tempo. Ó. Percebe que eu aumentei a força e o tempo para ele vir até aqui diminuiu? Quer dizer, tem uma relação de proporcionalidade aí. Eu aumento a força aplicada sobre o carrinho e o tempo diminuiu, certo? Jóia. Então, nós já sabemos que existe uma relação entre força e duração do movimento. Duração, tempo, jóia? Vamos fazer outra observação. Vamos começar tudo de novo. Tiro a massinha de lá, coloco novamente no carrinho, não alteramos. E agora nós vamos observar outra coisa. A variação de velocidade. Lembra o que é a variação de velocidade? Vá, delta V igual velocidade final menos velocidade inicial. Isso é variação de velocidade. Olha só, quando está começando o nosso movimento, o carrinho está aqui. Ele está parado, não é isso? Então, a velocidade inicial dele é zero. Fácil. Correto? É zero, está parado. Quando ele chegar um pouquinho antes dele bater aqui, a velocidade dele é zero. Não, tem um certo valor de velocidade. Nós não sabemos, né? Podemos até calcular isso. Dá para fazer. Precisaríamos medir tempo e assim por diante. Mas não é esse o caso, tá? Então, olha só. Ele está parado. Vai ser aplicada uma força, esta força vai fazer com que esse carrinho acelere e a velocidade dele vai aumentando até bater lá, certo? Na verdade, a força vai desaparecer um pouco antes porque ele bate no chão lá, mas a ideia é essa. Vamos observar, olha só. Agora não estamos olhando o tempo, estamos falando de variação de velocidade. Olha assim. Veja, ele bateu aqui com uma certa velocidade. Joia? Se eu aumentar a força, o que acontece com a velocidade com que ele bate lá? Isto é,
qual é o valor da aceleração que ele vai bater, da velocidade, da variação da velocidade com que ele vai bater. Então, estou aumentando a força, tiro daqui, coloco lá. Percebam, ou a massa está aqui, ou está lá. Joia? Para manter sempre constante a massa do sistema. Aumentei a força. Vamos ver a rapidez dele? A velocidade com que ele vai bater? Será que vai aumentar? Será que vai diminuir? Obviamente, temos a ideia que vai aumentar. Vamos dar uma olhada? Ficou bem mais rápido. Então, olha só. Eu aumentei a força do motor do carrinho, aumentei a força, e o que aconteceu com a variação da velocidade? Aumentou também. Quer dizer, tem uma relação de proporcionalidade entre força e variação de velocidade. Recordando, nós temos duas coisas que nós observamos. Primeiro, a relação entre força e duração do movimento. Tempo. O ΔT. Se eu aumentar a força, nós percebemos que isso aqui demora menos tempo para sair daqui e chegar aqui. Então, aumenta a força, o ΔT diminui. Tem uma relação de proporcionalidade. Depois, vamos observar força e variação de velocidade. Quando eu aumentei a força, a velocidade, a rapidez com que ele vem, aumenta. Então, eu tenho uma outra relação de proporcionalidade. Assim, então, a gente recomenda. E com isso, nós estamos chegando ao final, recomendando o seguinte. O professor de vocês vai dar algumas instruções, o que vocês devem fazer. E é muito simples para vocês chegarem agora ao valor, à expressão tão conhecida da segunda lei de Newton. Tá certo? Só lembrando para vocês que a variação da velocidade ΔV dividido pelo tempo, intervalo de tempo ΔT, ΔV sobre ΔT é igual à aceleração do carrinho. Isso é importante, daqui a pouco, quando você for trabalhar, você vai ter que lembrar disso. Mais uma coisa, estaremos aí, estamos produzindo um vídeo sobre relações e proporcionalidade que vocês vão usar bastante para responder as questões dessa aula, tá? Então, fique atento sobre isso, que o professor vai acabar solicitando isso para vocês, beleza? Então, até a próxima e se cuidem.